Olá pessoas, como vocês estão? Desejo que todos estejam bem. Vamos respirar fundo, vamos nos conectar à nossa espiritualidade. Vamos pedir licença aos nossos anjos, guias e mentores. Respirem fundo. Que eu seja um instrumento da espiritualidade, que eu possa transmitir mensagens que edifiquem, claras, objetivas. Vamos saber sobre o que a espiritualidade quer conversar conosco. Vamos falar sobre o que os guias, mentores, que as pessoas que fazem parte dessa egrégora precisam ouvir, direcionamento, um alerta. Claro, já saiu a carta aí. Por favor, que as pessoas dessa egrégora precisam saber. Quero já de antemão agradecer a todos os inscritos deste canal, os que estão desde o início, os que chegaram agora. É um prazer enorme fazer parte dessa egrégora. Que a gente seja sempre abençoado, guiado, e que não é energia densa, nenhuma energia que esteja dissonante com a fonte criadora de tudo que há, se aproxime da nossa egrégora, pois estamos todos protegidos sobre o olhar cuidadoso da espiritualidade. Por favor, espiritualidade, as pessoas que chegarem até essa mensagem precisam saber sobre esse tema. Lembrando que todas as leituras são atemporais, então vale para o momento que chegarem até você. Já vieram? Essa mensagem não vai ressoar com todos. Talvez para uma única, pouquíssimas pessoas que talvez nem estejam aqui nesse momento, não vão ver o vídeo agora, mas se vê que alguém precisa ouvir, né? É isso? Vamos falar sobre o amor. O que você que se conectou a essa mensagem pensa quando falamos sobre esse tema, amor? O que vem à sua mente? Você relaciona amor apenas às relações afetuosas? Relaciona amor ao quê? Exatamente o quê? E aqui nessa carta do Yogananda, eles vêm nos dizer que nós precisamos confiar na força poderosa que existe desse sentimento. E principalmente no amor que está em nós. O amor que nós cultivamos, que nós alimentamos sobre nós mesmos. Feche os olhos agora, se conecte com esse amor. Abra o seu cardíaco. Reverbere a cor verde. Para vocês terem ideia, o chakra cardíaco, quando ele está em desequilíbrio, ele desequilibra todos os outros. Da mesma maneira que ele é equilibrado, ajuda no processo de reequilibrar também os outros chakras, tá? E é importante essa fala,
porque é uma mensagem de alerta, de orientação. Observe as suas relações, observe o que você chama de amor, observe se você não está pegando situações e dores de outras pessoas, se colocando na posição de querer cuidar dessas pessoas como ato de amorosidade e se prejudicando. Está pedindo, libere, libere, libere todo e qualquer sentimento de culpa por virar as costas para situações, para os contextos, para as pessoas que você não tem condições de ajudar sem se prejudicar. Preste atenção, que você não tem condições de ajudar sem se prejudicar. A sua empatia, a sua capacidade de solidarizar com o outro não deve ser maior do que a sua própria capacidade de cuidar de você mesmo. Porque quando eu me prejudico, quando eu me machuco, porque eu não consigo estabelecer limites saudáveis em relação às pessoas, aos contextos e às circunstâncias, isso não é saudável. Isso vai gerar dor, desconforto e adoecimento. Faz parte do nosso aprendizado também estabelecer limites saudáveis. Para quem essa mensagem está ressoando, existe um ciclo que precisa ser fechado. Existe algo, lugar, contexto ou alguém que precisa finalizar na sua jornada. Porque vem no fundo do deck, os fins são inevitáveis. Então avalie o que precisa ser deixado. E aqui me veio, pensando na carta da morte, né, do tarô, mas eles sopraram não é isso. Nós não estamos falando de uma transformação, nós estamos falando de afastar-se de uma situação. Nós estamos falando de uma situação que você não tem controle e que está te gerando desamor com você mesmo. Uma situação que te traz sofrimento. Pense antes de agir. Avalie. Não seja intempestivo. Pense. Eu vou E mesmo que para você seja difícil sair dessa situação, não julgue o outro. Olhe para você. Existem relacionamentos, eu não estou falando só do campo afetivo,
Existem relacionamentos onde não há reciprocidade, onde não há equilíbrio das trocas, que te trazem apenas desequilíbrios. Porque os momentos que você conta que são favoráveis são tão pequenos perto do desgaste que você tem, que se torna inviável que você continue dentro dessas relações, sejam elas relações afetivas, familiares, de trabalho. Algumas relações você precisa manter a chamada distância saudável, se é um familiar, né? Se é uma relação de trabalho, você tem que restringi-la ela ao campo de trabalho, de ser cortês, sociável, amigável no sentido de não confrontar, né? O confronto ele é muito desgastante. Conflito sim, você não tem que, você pode e deve manifestar a sua opinião, mesmo quando ela é diferente da do outro, mas dentro de um processo de respeito, de saber se posicionar, né? Não pegue essa dor do outro para você como desculpa de empatia. Às vezes é uma dor até que você traz de um antepassado seu, da sua árvore genealógica. Uma crença de não merecimento, que você pode ser feliz e que você não vai ser abandonado, que existem outras pessoas. E que é possível sim você ter relações saudáveis, você é merecedor e merecedora de não só de respeito, mas como de amor também, de trocas que sejam recíprocas, de sentimentos que sejam validados. Então, para quem estiver ressoando com essa mensagem, a espiritualidade é muito clara. Há uma situação que você precisa desapegar. É um contexto, é uma pessoa. Você aí que está ressoando, encaixa na sua história. Perceba que quando você não toma uma decisão, o não tomar uma decisão já é uma decisão. Quando eu deixo de me priorizar, é porque eu estou priorizando outros contextos, outras pessoas. E se eu mesmo não consigo me priorizar, se eu mesmo não consigo me validar, se eu mesmo não consigo dar o devido respeito a mim mesmo, a mim mesma, quem vai fazer isso por você? Ninguém. Ninguém vai fazer isso por você. Eu vou tirar recado da fita energética. Eu estou sentindo um peso, um cansaço aqui que eu não estava antes, tá? Então, para quem estiver ressoando essa mensagem, avalie. Principalmente, por que você se permite permanecer em uma situação na qual você não consegue ser a sua melhor versão. Talvez você não consiga ser nem você mesmo, né? E que não está te trazendo faça essa pergunta. Por que você se permite permanecer nesse lugar, dentro desse contexto? Que dor é essa que você está tentando evitar, permanecendo numa maior ainda? Peça ajuda de profissional. Isso não é nenhum desmame. Já teve mensagens, hein?
favor, já vieram. Pessoas, vocês estão ouvindo uns gritos aí no fundo? Vamos lá. As 3 mensagens são: primeira, não se deixe levar pelas ilusões das conquistas materiais. Utilize-se dos recursos naturais para alcançar a paz divina. Existem muitas pessoas, né? Existem muitas situações que se prendem ao patrimônio, né? Em prol de um patrimônio, acabam tendo uma vida bastante reduzida em relação aos afetos, à qualidade, ao amor, ao auto-amor, ao autocuidado. Então, se sabe essa mensagem é porque alguém precisa ouvir aí. A outra é: centre os seus pensamentos e acalme as suas tensões entrando em contato com as energias da natureza e reconhecendo Deus na força dos elementos. A natureza, ela tem esse poder, né, de nos acalmar e de reconhecer o divino, né? E a outra é: pare de reclamar e supere os desafios não realizados. E ela saiu justamente ali na pena, né? Verifique se você não está se colocando numa situação de vitimização e jogando a responsabilidade de algumas atitudes, né? Ou de julgando. Nós, às vezes, todos nós em algum momento cometemos essas questões de avaliar e de julgar a ação do outro. Mas é sempre importante você que está aqui, que ressoa com esse canal, a gente lembrar que uma das grandes conquistas, que nem sempre nos é ali fácil de entender com o autoconhecimento, é a autorresponsabilidade. Tudo é sobre nós, tudo é sobre as nossas escolhas. O outro não nos faz nada, nós que permitimos que façam isso ou aquilo. Porque nós temos autonomia para fazermos diferente e para não permitirmos que determinadas situações se repitam ou aconteçam em nossas vidas, tá? Então avalie. E no fundo do deck pediram para ler também, está aqui. É preciso desapegar-se das estruturas materiais para fazer aquilo que ama. Seja mais independente. Nós estamos na 3D, nós precisamos das questões materiais, precisamos tudo. Sim, claro que precisamos. Mas na medida que eu me torno refém das questões materiais, na medida que eu coloco a minha realização, a minha satisfação em segundo, terceiro, quarto plano e coloco em primeiro lugar o material, quando eu valorizo demais o ter em detrimento do ser independente, ser realizado, ser autêntico, ser eu mesmo, porque eu estou preso ao patrimônio, às questões materiais, essa balança não vai fechar, não vai se equilibrar. Então, se existe apego demasiado no seu patrimônio, nas questões materiais, o que a espiritualidade aqui pede aqui é que você repense. Não sou eu, né? Estou dizendo, é a orientação que está sendo passada aqui. Avalie até que ponto vale a pena de fato abrir mão de ser você, abrir mão de ter uma maior realização em função das questões materiais. Tá bom? Se fez sentido para você, deixa eu saber. Curta, comente, compartilhe. Eu vou tirar uma carta aqui dos acordos espirituais, por favor, espiritualidade. Pratique o auto-amor. Não tome as dores dos outros como forma de uma empatia tóxica para você. Não julgue. Se alguém não correspondeu às suas expectativas, afaste-se dessa situação. Você não precisa se colocar em situação de sofrimento. E a última carta. Por último, não menos importante. Não é fácil nascer em um lar corrompido pelo ódio. E mesmo assim, ali,
buscar florescer o amor. Respeite o direito à escolha, o livre-arbítrio e aceite aquilo que não pode mudar pelo fato de outras pessoas não quererem ou não estarem maduras para esse aprendizado. Tá muito claro aqui, né? Afaste-se do que não te faz bem, do que não te agrega, do que não te engrandece, mesmo que isso doa. Suporte a dor de afastar-se, de colocar-se em primeiro lugar. Porque as pessoas não vão agir no tempo que você quer, nem da maneira que você quer. E entenda, talvez essas mesmas pessoas que você gostaria que agisse diferente, elas têm um livre-arbítrio. Não julgue. Apenas pratique o alto amor e afaste-se. Cada um tem o seu tempo. O seu tempo. E o seu tempo necessariamente não é o tempo do outro. Entenda isso, que você não tem o controle disso. Mas você tem controle do que você deixa permanecer na sua vida. Não se submeta a situações ou questões que te tragam apenas desequilíbrio, sofrimento, onde quando você coloca na balança os prós e os contras são bem maiores. Significa que você vai ser irresponsável? Não. Assuma suas responsabilidades enquanto adulto, as situações que você se comprometeu, mas não entregue a sua dignidade, a sua autorrealização em prol de estar próximo de lugares, pessoas ou contextos que, ao invés de criar, te ajudar no seu crescimento e no crescimento dos envolvidos, apenas restringem a sua energia. É um aprendizado que não é fácil e para quem não está acostumado pode até parecer egoísta. Mas avalie bem o que é egoísmo antes de julgar. Quando eu cuido de mim, quando eu me valorizo, quando eu crio espaço para o meu crescimento, quando eu me torno uma pessoa melhor, eu tenho mais chances de fazer aquelas pessoas com as quais eu tenho responsabilidade de serem melhores também, de ajudar. Tá bom? Fiquem bem. Um abraço. Grata espiritualidade.